Imagine-se naquela situação de ter chegado aos 30 anos de idade com um bom emprego e um ótimo salário. E de repente você percebe que chegou a hora de investir, de fazer bons negócios. Encontra aquela casa dos sonhos a um preço camarada. Encontra aquele carro dos sonhos a um preço camarada e resolve comprá-los. E aí o seu papai diz: não, não vai comprar não. É uma situação um pouco estranha, o sujeito chegar nos 30 anos e não ser dono do próprio dinheiro. É mais ou menos ou quase isso que está acontecendo com Donald Trump. Ele investiu bastante na economia e deu resultado. A economia americana disparou, há muito emprego. O mês de julho, o mês de junho bateu um novo recorde de empregos, mais de 230 ofertas de novos empregos se acrescentaram à boa economia dos meses anteriores. Pois é. E Trump não pode capitalizar isso. Digo capitalizar porque Trump já está em campanha. E o que quer Trump? Quer juros baixos. Porque se a economia vai bem, se emprego existe aos milhares, por que não juros baixos? Quem está bem empregado pode comprar mais com juros mais atraentes no mercado. Acontece que o The Federal Reserve disse não. Aumentou pela oitava vez desde 2017, desde 2015, as taxas de juro. E Trump ficou furioso, evidentemente. Hoje, no Twitter, ele disse: o principal inimigo da América está aqui dentro, é o Fed. Pois é um momento em que a economia vai bem e o Fed trata a economia como se fosse uma economia de risco. Aumentou de novo os juros pela direção de Jerome Powell, a quem Trump considera hoje um inimigo político. Pois é, Trump disse: o banco aumentou as taxas de juros 9 vezes desde 2015, 7 vezes desde 2017 e 4 vezes sob o comando de Powell, que assumiu a presidência em 2018, depois que Trump iniciou o seu mandato. Trump disse também, no mês passado, em entrevista ao The Hill, que ele tem o poder de demitir Powell, se eu quisesse, mas não tenho planos de fazer nada. Por quê? Porque não tem outra opção que seja muito diferente de Powell. Acontece o seguinte: o Federal Reserve, é independente do executivo e do legislativo nos Estados Unidos. É como se fosse um poder à parte. O poder que o executivo tem sobre o Federal Reserve é poder escolher o presidente, o vice-presidente e o conselho de governadores. E é o Federal Reserve que estabelece a política cambial dos Estados Unidos, fiscaliza a atuação dos bancos centrais de cada distrito americano e executa as políticas econômicas através da compra e venda de títulos públicos. Pois bem, uma vez indicados presidente e vice-presidente pelo presidente, cabe-lhe apenas torcer para que essa indicação mantenha-se pelo menos amigável com o governo. Não é o que está acontecendo com a direção de Jerome Powell. Ele parece mais alinhado aos inimigos de Trump do que a Trump. E isso quer dizer o seguinte: quer dizer que Trump não é o preferido, como não foi da outra vez, dos grandes magnatas americanos, que no fundo são os que realmente influenciam o Fed. Porque muitos dizem, ali é tudo igual, o Deep State aposta dos dois lados. Não é bem assim. O Deep State não queria Donald Trump na disputa com Hillary e não quererá Donald Trump na disputa provavelmente com Biden. Não são tão iguais assim, como podemos ver. E aí está o Banco Central para frear a economia, justamente quando a economia mais cresce. É uma forma de contribuir para a campanha de Biden.
O povo que tem bom emprego e salário e juros baixos é um povo mais feliz, porque no mundo capitalista comprar é um grande barato. Isso aí, um novo pepino para Donald Trump. Fazer o Federal Reserve entender que está na hora de soltar o cinto, mas existem outras coisas por trás. Até depois, amigos.